Boa noite aos queridos irmãos presentes no Centro Espírita Caminhando para Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que irão assistir a palestra pelo YouTube. Ainda em comemoração aos 70 anos de vida, 70 anos de luz e 70 anos do pão espiritual, que é o Centro Espírita Caminhando para Jesus, hoje teremos a nossa palestra virtual de número 220. E vamos receber o nosso querido amigo, seu Fernando Veloso, aqui do nosso centro. Ele irá fazer uma palestra ratificando a grande contribuição de aprendizado que os espíritos têm nos proporcionado, ajudando os seres encarnados em várias áreas, como na ciência, na saúde, nas artes, na literatura, em vários ramos da vida humana, sempre nos orientando da necessidade de seguirmos o Evangelho de Jesus e as brilhantes interpretações presentes no Evangelho segundo o Espiritismo. Explicações que tiram as nossas dúvidas e que nos motivam a seguir as leis divinas, trazendo à tona que o aprendizado vem do mundo espiritual para cá. Ele irá acrescentar também a linha do tempo. Quanto do tempo a humanidade tem evoluído com a ajuda desses amigos espirituais, que já foram humanos como nós, encarnados como nós, mas que agora têm a missão de nos orientar e ajudar, sempre seguindo e sendo regidos pela sabedoria e benevolência do Cristo, nosso querido irmão. Mas para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir ao nosso querido amigo Orlando Brito para fazer a prece inicial em nome do nosso querido irmão Jesus. Assim seja. Boa noite a todos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele chegaremos ao Pai. Estamos aqui em oração, em pensamento elevado a Jesus. Que ele nos dê coragem, paciência e resignação, para que saibamos caminhar e resolver os nossos problemas da melhor maneira possível. Que sejamos em todos os momentos uma luz de harmonia, de concórdia, de união com todos. Jesus é nosso irmão maior, Maria, Mãe Santíssima, espiritualidade amiga, irmãos encarnados e desencarnados. Agradecidos estamos mais uma vez por estarmos aqui em teu nome, Senhor, orando por todos os irmãos, aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram nas ruas, nos presídios, que a espiritualidade amiga acolha a todos. E esse momento que estamos aqui em oração irradie ao universo, para que todos saibamos que Jesus está sempre conosco, que tenhamos fé, paz e esperança. Assim seja. Muita paz para todos. Muita paz para todos nós. E que essa luz maravilhosa, essa luz amorosa de Jesus que você citou, esteja sempre presente nos nossos atos, na nossa vida. E assim ajudarmos os nossos irmãos encaminhados conosco. Que a luz do Cristo seja sempre conosco. Vou passar a palavra ao nosso querido amigo, seu Fernando Veloso. Seja bem-vindo a essa palestra virtual, seu Fernando. Boa noite. A palavra está com o senhor. Boa noite, amigos. Mais uma vez, a satisfação de participar de uma reunião de divulgação doutrinária
do Centro Espírita Caminhando para Jesus, esse centro que consideramos a nossa segunda casa, haja visto o tempo que prestamos a nossa humilde colaboração aos trabalhos. Há uma consideração que eu faço sempre, em situações como a de hoje, que é a primeira vez neste ano que eu tenho a alegria de conversar com vocês, a respeito do tempo. Vejam só. Eu pergunto sempre, qual é a diferença do dia 31 de dezembro de 2021 para 1º de janeiro de 2022? Qual é a diferença? O que é que marca 31 de dezembro de 2021, 1º de janeiro de 2022? Só uma coisa, a data. Porque o resto é uma convenção. Na realidade, o tempo continua, o tempo não para. Agora, houve uma convenção que estabeleceu ano, mês, semana, dia, hora, e uma convenção que não é universal. Porque nós temos outros calendários, temos o calendário chinês, temos o calendário dos outros, enfim, que às vezes nos foge da cabeça. E aí, o que é que acontece em relação a nós e o tempo? Escolhemos como tema, como texto para essa nossa conversa de hoje, o que os Espíritos nos têm trazido ao longo do tempo. As informações importantíssimas, o aprendizado que temos tido com os Espíritos. Principalmente a partir da publicação de um livro chamado O Livro dos Espíritos, que dá início a uma nova fase e que traduz uma promessa de Jesus, do nosso irmão maior, que, quando entre nós fisicamente e próximo de partir, prometeu que, na época certa, mandaria um consolador, para dizer o que ele não disse, porque não seria entendido. E esse consolador se consolida na publicação do Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, que foi complementado por 4 outros, pela ordem de publicação: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Então, nesses 5 livros que nós chamamos de Pentateuco Espírita, nós temos uma quantidade imensa de informações importantíssimas que nos colocaram efetivamente diante da vida e dos seus problemas. Até então, nós não tínhamos essas informações, principalmente aquela que diz respeito ao mundo espiritual. Claro que isso já foi muitas vezes aqui comentado por mim e por outros que por aqui passam. Mundo espiritual, que é de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar, porque é o verdadeiro mundo. Aqui nós estamos de passagem, uma passagem com a finalidade de aprendizado. Até o advento do Espiritismo, nós sabíamos da vida, era um caminhar do berço ao túmulo, e que depois viria como lugar definitivo o céu e o inferno. Os bons, os puros, imaculados iam para o céu, o restante para o inferno. Era essa a informação que nós tínhamos até o advento do Espiritismo. Com o advento do Espiritismo, como nós começamos a saber, primeiro, como fomos criados. Todos iguais, simples e ignorantes. O que representa isso? Simples, sem maldade,
ignorantes sem conhecimento, entretanto, com uma condição que nos difere dos demais seres da criação, que é a inteligência. Inteligência que traduz a capacidade de tomar decisões, o que nós chamamos de livre-arbítrio. O homem é um ser inteligente, com capacidade de tomar decisões. E qual é o objetivo nosso neste planeta? Como eu disse antes, é evoluir. E como é que nós vamos evoluir se não mantendo a simplicidade e superando a ignorância através do conhecimento? Essa é a maneira que nós vamos evoluir, mantendo a simplicidade e superando a ignorância através do conhecimento. Só que há um detalhe importantíssimo que nós temos que admitir. O conhecimento, gente, é ilimitado. Não seria em 20, 40, 60, 80, 100 anos que nós iríamos superar toda essa barreira da ignorância. Não. E aí vem a misericórdia de Deus, dando aos seus filhos sempre uma nova oportunidade. E isso acontece através de um dogma, dos poucos que existe no Espiritismo, chamado de reencarnação. A reencarnação tem sido questionada sempre por os opositores do Espiritismo. E por alguns que nem opositores são, mas não têm conhecimento, nunca estudaram e discordam. Mas é a realidade da vida. É o que explica a vida. Porque numa simples comentário, veja só. Pelas religiões judaico-cristãs, morreu, eles consideram, ainda falam isso, morreu, acabou. Por quê? Como lugar definitivo, só o inferno. Os bons para o céu, os maus para o inferno. Então, você passa aqui 10, 20, 30, 40, 60, 80, quase 90, como eu, errando. Não vou ter a oportunidade de ir para o céu. E vou para o inferno. Sofrimento infindo, fogo do inferno, como situação definitiva. Aí eu pergunto, onde está a misericórdia de Deus? Porque nós, pais, jamais vamos colocar um filho nosso numa situação dessa, de desespero, de um castigo eterno. E Deus, Pai Criador, que temos lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que eu gosto sempre de repetir. Eu sempre estou repetindo essa pergunta pela importância dela. Kardec interroga o Espírito Verdade e interroga de forma inteligentíssima. Ele não perguntou quem era Deus, nem o que era Deus. Ele só perguntou que é Deus. Que é Deus. Léo Denis diz, em determinado momento, que definição limita. Mas, no caso, essa não. É uma exceção. Porque o Espírito Verdade responde, quando Kardec pergunta quem é Deus, suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Isso simplifica alguma coisa? Não. Define perfeitamente
suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Então, é o conjunto que nós entendemos, que nós vemos e que a maioria nós sequer conhecemos do universo. Agora, temos que entender que nós começamos lá do princípio, do comecinho. Todos nós chegamos aqui, nas nossas primeiras encarnações, num mundo primitivo, que era a Terra, então. Um mundo primitivo. Nosso planeta era um mundo primitivo. Surgindo de quê? Para quem fala num boom, bom, de alguma forma, uma placa imensa se desprendeu de alguma coisa no universo e se fixou em determinado ponto através de leis naturais. E aí, em períodos milenares, a Terra foi se constituindo o planeta que é hoje. No passado, se disse que Deus criou a Terra em 6 dias, no 7º descansou. Ora, gente, isso era a explicação para um momento em que a nossa inteligência, ainda embrionária, não ia entender de outra maneira. Hoje, através da ciência, nós podemos admitir que pode ter sido até em 6 etapas, mas etapas milenares. Período primário, secundário, terciário, e vai por aí. Então, em cada um desses, veio o esfriamento, depois o surgimento dessa composição que compõe a terra, vegetal, a água, enfim, as coisas foram até apareceu o surgimento nosso do homem, que, segundo a ciência, provavelmente foi no continente africano. E como éramos nós, desculpa, como éramos nós nessa época? A aparência física correspondia ao progresso espiritual. Nós estávamos no começo. Éramos seres horrendos. Hoje nós temos fotografia, desenhos, verdadeiros animais, andávamos de 4. Ainda não havia fala. A escrita também apareceu milênios à frente. E com o desenvolvimento da nossa inteligência, pouco a pouco, nós fomos nos agrupando. Então, criaram-se as famílias, porque até então nós nos reproduzimos como os animais, os irracionais, onde a fêmea só aceita o macho na época da reprodução. Para nós é igualmente assim. Então, com o tempo, nós fomos evoluindo e chegou o momento que ficamos em pé, que foi chamado de Pitecântropos erectus, a hora que nós ficamos em pé. E, a partir dali, nos agrupamos em famílias, em cidades, e etc. E o progresso foi acontecendo passo a passo, porque na natureza nada acontece aos saltos. É como se diz hoje comumente, o fruto amadurece ao seu tempo. E é desse amadurecimento que nós chegamos à primeira grande mensagem,
a lei mosaica. Baseada em quê? Efetivamente na lei. Porque era uma época de muita violência, onde nós vivíamos muito mais pelo instinto do que pela inteligência. Então, era preciso uma lei dura para controlar essa condição de violência de nós naquela época. Entendemos assim, nós naquela época. E veio a chamada lei do olho por olho, dente por dente. Éramos punidos da mesma forma que contrariávamos a convivência pacífica. E o tempo passou e chegamos ao segundo grande momento, esse o definitivo, que foi a vinda até nós do único Espírito puro que aqui já esteve. Jesus, o Cristo. Jesus, o enviado de Deus. Jesus não reencarnou na Terra, não, ele encarnou. Ele só esteve aqui uma vez. E, num período curto de tempo, nos deixou uma mensagem de vida eterna. E a presença dele entre nós foi tão marcante que marcou o próprio tempo. A ninguém até hoje foi dito antes e depois, só a Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. E aí, através de pequenas mensagens chamadas de parábolas, nos passou ensinos importantíssimos para entendermos a vida. Não vamos, evidentemente, falar de nenhuma delas, apenas lembrar. Como, por exemplo, a parábola dos talentos, onde ele fala dos talentos que Deus nos deu e que nós não podemos, como aquele servo mau, enterrar. Não. Os talentos que nós temos que colocar à disposição dos nossos semelhantes. A parábola do semeador, que coisa maravilhosa. Porque conta a nossa vida. O semeador saiu a semear e a semente caiu em diferentes terrenos. E, na conclusão, nós chegamos, que se chega aqui, o semeador é o Cristo, a semente é a palavra de Deus, e o terreno nós. Nós é que temos que absorver essa semente e fazer com que ela cresça e se multiplique. E como essas foram muitos outros. Momentos importantes, como aquele discurso que ele faz, falando das benevolências, de como nós devemos nos comportar diante dos nossos semelhantes. A parábola do semeador, a parábola... Enfim, são tantas que nós perderíamos tempo. Não perder tempo, mas tiraríamos o tempo que temos para falar de outros assuntos. E chegou o momento em que o Cristo tinha que retornar ao verdadeiro mundo, ao mundo espiritual. E então ele fez uma promessa, dizendo que, na época própria, mandaria um consolador para dizer o que ele não disse, porque não seria entendido. E, efetivamente, em 18 de abril de 1857, em Lyon, na França, com a publicação do Livro dos Espíritos, essa promessa do Cristo foi cumprida e nós recebemos a terceira revelação na forma de uma mensagem
que, a rigor, não é uma religião, é uma filosofia espiritualista. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista baseada na ciência e na religião. E aí nós aprendemos a verdadeira vida, aprendemos a razão de aqui estarmos. O Espiritismo nos traz todas as informações que nós necessitamos para a nossa evolução. Só que, lamentavelmente, um detalhe, com a presença do Cristo entre nós, terminou aquela fase primeira de mundo primitivo. Terminou com a chegada entre nós de Jesus. E se iniciou uma nova etapa, chamada de mundo de expiação e provas. Ora, nós estamos na segunda etapa da nossa jornada evolutiva. O nosso planeta ainda é um dos mais atrasados. Talvez mais atrasado do que nós, só Marte. Mas a partir de Júpiter já são todos mais elevados que nós, segundo diz os Espíritos. E aí, por essa condição de mundo de expiação e provas, de mundo atrasado, lamentavelmente, nós erramos muito. E, ao longo do tempo, tem acontecido episódios de resgate coletivo. Tivemos, por exemplo, a peste negra, a gripe espanhola, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e outras guerras, principalmente na África e na Ásia, onde, através de resgates coletivos, foram daqui retirados aqueles que não estavam em condição de participar dessa evolução. Foram levados para mundos compatíveis com a sua evolução. E aí, chegamos ao ponto que chegamos hoje. Porque existe uma lei, uma das leis naturais, provavelmente a mais importante, que é a lei do progresso. A lei do progresso, ninguém pode deter. Kardec chega a perguntar ao Espírito Verdade se alguém pode deter. Ele disse, não, pode atrapalhar, mas será esmagado. E é isso, gente, que está acontecendo hoje. O que nós estamos vivendo, essa terrível pandemia, é consequência de erros em todo o nosso planeta. Porque a condição da transição planetária, essa tem que acontecer, não, está acontecendo. E já se aproximando da fase final, que os Espíritos dizem que começou em 2000, o Livro dos Espíritos foi de 1857, ela foi 100 anos antes, 1757. E que vai até 2057. Nós estamos em 2022. Então, nós temos mais 35 anos para se completar essa fase e o nosso planeta para passar para um mundo em fase de regeneração. Por isso, essa pandemia. Chico Xavier, uns 10 anos antes de desencarnar, ele desencarnou em 2002, ele já falava, ele já dizia que até 2019 nós teríamos uma guerra ou uma pandemia. E aconteceu a pandemia, que é universal. Uma guerra provavelmente não seria tanto.
E é isso que nós estamos sofrendo. Sofrendo as consequências dos nossos erros. É disso que nós precisamos ter consciência. Vai passar? Vai. Mas não é tão rápido. Muitos ainda serão daqui retirados, por não ter condição de acompanhar o nosso planeta nesse novo momento. Da mesma forma que muitos vão ser retirados, outros estão chegando, espíritos valorosos, que no passado deram contribuições extraordinárias, estão reencarnando em todas as partes do mundo para ajudar nesse momento. E a ciência nos informa que esses que estão reencarnando agora e que reencarnarão daqui para frente vão ter qualidade de vida muito melhor que a nossa. A expectativa é que vivam com boa qualidade de vida até 150 anos. Para isso, as crianças que estão nascendo já estão trazendo conformações ósseas diferentes, que a ciência ainda não identifica, mas principalmente na parte da cabeça, do tronco, porque eles terão cabeças maiores. Porque tudo se concentra na cabeça. Nós interagimos com o mundo exterior através dos sentidos, que são 5. Né? E muitas vezes nós não nos damos conta disso. Dos 5 sentidos, através dos quais nós interagimos com o mundo exterior, tempo e espaço, 4 estão na cabeça. Então, será uma mudança que vai acontecer naturalmente, para dar condição a essas crianças a um maior tempo de vida com qualidade. E são esses que vão ajudar nessa transição. A transição continua, a transição não para, porque é lei natural, lei do progresso. Do ponto de vista físico, as mudanças já acontecem há muito tempo. Nós é que não nos damos conta. Mas se nós observarmos, e nós estamos sempre chamando a atenção nisso, o Brasil, em relação à África, encaixa perfeitamente. E o que é savana africana é deserto. Do lado de cá é sertão, com seca e tudo mais. Então, tudo se junta. Mas, com o tempo, foi se afastando. Agora, para efetivamente o nosso planeta evoluir, não é o aspecto físico, não. Somos nós. É a nossa evolução que vai ditar a evolução do planeta. Por quê? Porque nós somos uma síntese de tudo que existe. Muitos não se dão conta disso, mas nós somos uma síntese de tudo que existe. Das leis naturais. O que é que nós encontramos, por exemplo, no mineral? Isso já foi aqui comentado inúmeras vezes. O que é que o mineral tem? Energia. São os reinos da natureza, os 3 reinos da natureza. O mineral tem energia, o vegetal, energia e sensibilidade. O animal, energia, sensibilidade e instinto. O hominal, nós, energia, sensibilidade, instinto e inteligência. Ou seja, nós somos uma síntese de tudo que existe. E como somos o único ser inteligente, é através do nosso progresso que o nosso planeta vai evoluir. E essa evolução se dá, inclusive, do ponto de vista físico. Porque, na medida que nós evoluímos, e como essas crianças já vão nascer diferentes,
na medida que nós evoluímos, o nosso aspecto físico vai melhorando. Nós já fomos os homens das cavernas, que nos arrastávamos. Hoje já temos uma aparência relativamente aceitável. Mas nos mundos mais evoluídos, essa aparência é completamente diferente, porque não é grosseira. Eu costumo sempre dizer, o nosso corpo é a máquina mais perfeita que existe. Não existe computador de nenhuma geração que seja tão perfeito quanto nós. Mas somos frágeis. E a prova está aí. Alguma coisa que está aí no ar, que é transmitido, que nós não vemos, e dando a condição de tantos desencarnes. Milhões de pessoas estão desencarnando no mundo todo. Mas, sobre esse aspecto, nós temos, desde o começo que nós temos falado disso, não é hora de medo. Medo é uma coisa altamente negativa. Quando nós estamos com medo, nós nos desequilibramos emocionalmente. A hora não é de medo, a hora é de cuidado. E numa pesquisa que eu fiz há tempos atrás, eu estava procurando e localizei, falar a respeito dos danos ao corpo físico provocado pelo medo e outras coisas negativas. E nós temos aqui, por exemplo, preocupação é um dano para a cabeça. A pessoa preocupada. Tem gente que se preocupa com tudo. Eu, particularmente, tenho uma filosofia de vida que é de muito tempo. Eu só me preocupo com o que eu posso resolver. Se eu não posso resolver, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou me estressar? Por que eu vou me aperrear? Não. Tristeza é ruim para os pulmões. Raiva para o fígado. Já ouviram falar na raiva figadal? É porque prejudica o fígado, que é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Medo, os rins. Estresse é prejudicial a quê? Ao coração. Angústia ao estômago. A pessoa passa a ter dificuldade de alimentação. Enfim, frustração ao pâncreas. Então, vejam, amigos, que tudo isso são coisas que nós temos condição de controlar. De que maneira? Então, vocês viram que há uma coisa que é comum a todos, que chama-se energia. Está no mineral, no vegetal, no animal e no hominal. Energia. E só existem dois tipos de energia, a boa e a ruim. Então, por que vamos nos envolver com energias negativas, energias ruins para o nosso corpo? Na hora que nós pensamos coisa errada, é a raiva, é a tristeza, estamos trazendo para o nosso corpo energias negativas. E essas energias negativas extrapolam. Aliás, as positivas também. As nossas energias extrapolam, criando em torno de nós um halo. Não é só o santo que tem aquele halo. Nós temos, todos nós temos. Ora, e se eu tenho em torno de mim, você tem em torno de si, um halo negativo, você vai atrair o quê? Outros negativos. Porque é outra informação importantíssima na doutrina espírita, que nós gostamos sempre de estar repetindo. Quando Kardec perguntou onde estão os espíritos, porque nós sabíamos antes que era céu e inferno. E quando ele pergunta onde estão os espíritos,
E o Espírito de verdade responde: em todo lugar, inclusive no meio de vós. Não tem ninguém em céu nem inferno, porque céu e inferno não existe como lugares físicos. São estados de consciência. Então, os Espíritos estão aqui em torno de nós. E isso não veio, essa informação não veio com a doutrina espírita, não. Paulo, o maior dos seguidores do Cristo, já dizia: somos seguidos por uma multidão de testemunhas. E quem estão aqui? Todos. Os positivos e os negativos. E quem é que nós atraímos? Aqueles que têm conosco afinidade. Então, se você é uma pessoa do bem, é uma pessoa que procura levar uma vida equilibrada, não estou aqui pregando santidade, estou falando de santidade, de qualidade de vida. Se você leva uma vida equilibrada, ou relativamente equilibrada, ou tão equilibrada quanto no momento que você pode, você traz junto de si outros da mesma condição de equilíbrio que vão lhe ajudar. Mas se você é aquela criatura que só pensa na coisa errada, reclama de tudo, não se conforma com nada, não se conforma com o que tem, está imerso em energias negativas e que vai trazer para junto de si outros negativos que vão lhe fazer cada vez mais sofredor. É isso que nós temos que entender. E aí vem o Espiritismo falando de quê? Trabalho, solidariedade. Uma coisa linda. Trabalho, solidariedade. Temos que trabalhar, não é só para a aquisição do pão de cada dia, não. É o trabalho de mudança, de reforma, a tão falada reforma aí. Trabalho, solidariedade, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Essa semana, terça-feira, foi o dia do abraço, o dia da solidariedade, o dia do agradecimento. E nem sempre nós agradecemos aqueles que fazem por nós. Às vezes nem nos damos conta. E essa semana eu ouvi numa palestra de Divaldo, ele contou uma história interessantíssima de um piloto americano, um oficial da Força Aérea Americana, que na guerra do Vietnã o avião dele foi abatido. E ele conseguiu ejetar a cadeira e desceu de paraquedas. Claro que caiu em território vietnamita e foi preso. E passou 6 anos numa prisão horrorosa, sofrendo todo tipo de agressão física e moral. Depois de 6 anos veio o fim da guerra. E ele voltou para os Estados Unidos. E voltou na condição de herói. Os Estados Unidos têm essa coisa de valorizar heróis, essa coisa. Eles são muito belicistas e valorizam muitas coisas. E esse cidadão foi convidado a fazer um relato do que tinha acontecido. E fez com tanta propriedade que foi convidado a fazer palestras a respeito do assunto, naquela condição de herói que ele estava tendo. E foi fazer palestras lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito grande. Nós somos 26 estados, daí são 50. E um dia que ele tinha terminado de fazer uma palestra no auditório de um hotel de luxo, de 5 estrelas, quando ele desceu para o restaurante e foi tomar um café. Enquanto ele estava tomando ali sozinho, tomando café, viu que à frente dele tinha um cidadão olhando fixamente para ele.
E foi de tal maneira que ele cumprimentou. E o cidadão, então, levantou-se, veio até ele e perguntou: o senhor é o tenente fulano de tal? Ele disse: sou. O senhor serviu na base tal, avião tal, que foi abatido pelo Vietcong? Ele disse: sou eu. Ele disse: eu também trabalhei naquela base. Eu era quem dobrava o seu paraquedas. Veja só. Eu era quem dobrava o seu paraquedas. Para aquele homem, foi um choque tremendo. Para o herói, foi um choque tremendo. E ele disse: o senhor dobrava com perfeição, tanto que eu estou vivo. Eu devo minha vida ao senhor. E o outro disse: não, não é tanto assim não, mas é. E a partir daí, em todas as palestras que ele fez, daí então, ele começava com uma pergunta: alguém dobrou seu paraquedas hoje? Ora, isso, evidentemente, é uma metáfora, mas que nos faz pensar. Eu ouvi essa palestra de Divaldo faz mais ou menos um mês. De lá para cá, eu tenho pensado muito, eu tenho meditado muito, me lembrando de quantas pessoas efetivamente dobraram meu paraquedas. Quantas pessoas me ajudaram na minha jornada. E a muitas eu sequer agradeci. Não me dei conta do favor que recebi. Então, gente, na vida é isso que acontece. Nós temos que ser solidários. Nós temos que ser gratos àqueles que nos ajudam. E temos a obrigação também de ajudar. Do jeito que alguém dobra meu paraquedas, eu tenho que dobrar o paraquedas de alguém. De muitos. Tantos quantos eu puder fazer. Porque é assim que nós crescemos. Nas leis naturais, nas leis de Deus, existe uma chamada de lei de sociedade. O homem é um animal social. Nós dependemos uns dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Cada um com sua função. Um é médico, o outro é gari. Se o médico parar de trabalhar, vai fazer muita falta. Mas se o gari parar de trabalhar, também vai fazer muita falta. O outro é engenheiro, o outro é pedreiro. O engenheiro não vai fazer o trabalho do pedreiro. Então, todos temos uma função importante na vida. E temos que nos respeitar e temos que nos considerar, acima de tudo, de nos valorizar. E aí eu lembrei de outra historinha que eu vou contar rapidamente. Essa foi aqui no Rio de Janeiro. Um intelectual, jornalista, escritor, muito conhecido no Rio de Janeiro, morava ou mora ainda, não sei, num prédio em Copacabana. Desculpa. E durante anos, ele subiu e desceu várias vezes por dia no elevador com uma ascensorista. Anos ele subindo e descendo no elevador com aquela ascensorista. No último livro que ele lançou, no dia seguinte ao lançamento, quando ele entrou no elevador, ela estava com o livro na mão. Disse: doutor fulano, o senhor pode autografar esse livro para mim? E ele ficou encantado, maravilhado pelo fato de aquela assessorista, uma pessoa simples, de pouca instrução, ser uma leitora dele.
só pode autografar. Pois não, meu filho. E aí veio a grande decepção da vida dele. Na hora, ele teve que perguntar como é seu nome. Ora, anos e anos que ele convivia com aquela criatura, mas pela condição de simplicidade do trabalho dele, ele não sabia sequer o nome dela. É isso, amigos, amigas, que não pode acontecer conosco. Nós temos que valorizar nossos semelhantes, respeitá-los. Porque é respeitando que nós somos respeitados, é valorizando que nós somos valorizados. Então, é isso que os Espíritos vieram nos ensinar através da chamada filosofia espiritualista, Espiritismo. Não veio trazendo promessa de salvação, não. Não é promessa de salvação, porque nós não estamos condenados a nada. Nós temos, sim, um destino único para todos nós. Promessa do Cristo. Nenhum daqueles que me entregaste se perderá no caminho. Um dia, todos nós seremos espíritos de luz. O problema é quando. E esse quando depende de nós. Então, vamos analisar a vida como ela deve ser. Como diz lá no Evangelho, com coragem, com paciência, com resignação. E sempre que eu falei resignação, eu lembro. Não é resignação, atitude passiva. Eu vim, passou. Não. Resignação no sentido de aceitação. Eu preciso aceitar meus erros para poder me consertar. Enquanto eu achar que eu é errado é o outro, eu jamais vou me consertar. E enquanto eu não me consertar, eu vou continuar sofrendo. Então, nesse momento doloroso que nós estamos vivendo, precisamos meditar bastante sobre a vida. E insisto, nada de medo, e sim de cuidado. Muita coisa ainda vai acontecer. Para o tempo previsto, ainda faltam 35 anos. Há possibilidade, inclusive, Eu também, essa semana, eu li uma mensagem da espiritualidade dizendo que, na espiritualidade, eles estão trabalhando febrilmente no sentido de superar isso, tudo que está acontecendo. Porque existe ainda a possibilidade de uma guerra. Tem uns maluquinhos aí que estão se provocando. Coreia do Norte, China, Japão, Estados Unidos. Talvez disso aí não saia coisa boa, não. Mas, quem sabe, se essa guerra não virá para complementar essa transição, retirando de forma coletiva, mas alguns que não têm condição de aqui estar. Então, vamos pensar nisso, vamos reformular os nossos pensamentos, vamos pensar positivo. Nós estamos o tempo todo falando, vamos sanear os nossos pensamentos, porque tudo começa com o pensamento. Quem disse que fiz porque não pensei, não. Pensou, não avaliou a consequência. E se há uma coisa que é determinante, é consequência. Tudo na vida tem uma consequência. E nós aprendemos isso desde criança. Ainda criança, nós aprendemos que nós colhemos o que plantamos. Que quem semeia vento pode tempestade. Mas, por serem coisas simples de dizer, muitas vezes nós não nos damos conta da importância. Mas essa é a realidade da vida. Então, amigos, a doutrina espírita, a filosofia espiritualista, tem um
único objetivo, que é a nossa evolução. Pensemos sobre isso, meditemos sobre isso. Meditação é uma coisa importantíssima. Não é da nossa cultura, infelizmente, mas é importante. Vamos a cada dia tirar 5 minutos, 10 minutos. Eu tenho absoluta certeza. Se você começar uma meditação de 5, 10 minutos, em pouco tempo você já vai estar em meia hora, 40 minutos, 1 hora. Porque é uma coisa importantíssima, que lhe dá tranquilidade, lhe dá a condição de enfrentar a vida e seus problemas, com coragem, com paciência. Isso é que nos ensina a doutrina espírita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis. E com essas palavras, nós encerramos a nossa primeira participação neste ano. Muita alegria. Lamentando ainda não ter condição de ir para reuniões presenciais. Pela minha condição de idade, de comorbidades, uma série de coisas. Não vou, mas aqui estou. Firme e forte, à medida do possível, para conversar com vocês, que é o que eu gosto. Tenho satisfação e alegria. Muita paz para todos. Senhor Douglas. Muita paz para todos nós. Palestra muito gostosa, muito importante, Fernando. E para encerrar os nossos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir a seu Fernando para fazer a prece final, em nome do nosso querido mestre. Jesus, amado mestre, mais uma vez aqui estivemos, com alegria e satisfação, participando de mais uma atividade do Centro Espírita Caminhando para Jesus, na divulgação da tua doutrina de amor e de misericórdia. Agradecemos pela oportunidade e esperamos que outras nos sejam dadas para dar sequência a esse trabalho de amor e de misericórdia. Que assim seja. Que assim seja. E que a luz do nosso mestre esteja sempre conosco. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.